A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, seja bem-vindo para mais uma aula pelo Capé de Sande, o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical da Assembleia de Deus do Ministério de Santo André. Estamos no quarto trimestre de 2020, a lição cujo tema da revista é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Vamos mais uma vez meditar, mais uma vez compartilhar comentários com os nossos amados irmãos que estão cooperando conosco hoje, para que da melhor maneira haja uma preparação para esta aula, a lição de número 9 que estaremos meditando, estaremos compartilhando neste momento. A lição de número 9, cujo texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, que diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E a verdade prática diz, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então, estaremos estudando lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, cuja leitura bíblica em classe está no capítulo 28, do 1 até o 28. Diz assim a palavra de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até à extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, revolve os montes desde as suas raízes, dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta as aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Com alegria e satisfação, nós queremos apresentar nossos amados irmãos que neste momento estão cooperando, estarão compartilhando conosco a lição desta feita. Está conosco o pastor Daniel, nosso dirigente ali na congregação de Vivaldi, e também nosso amado irmão Sérgio, professor ali na congregação de Clube de Campo, que estarão já saudando os irmãos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus e, mediante a oportunidade, eu tenho certeza que essa videoaula será um grande instrumento para abençoar a vida não apenas dos professores, mas de cada aluno também, nessa próxima aula, essa próxima lição, que eu tenho certeza que vai edificar
muitas famílias. Eu quero saudar os irmãos também com a paz do Senhor, agradecer mais uma vez ao CAPED pela oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus. E o meu desejo é que essa videoaula seja uma bênção para você, professor, para você, aluno, e que juntos possamos crescer na sabedoria do Senhor, que é o tema da nossa aula. Amém. Neste momento faremos uma oração. Vou pedir para o amado pastor Daniel fazer a oração nesta hora. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer neste momento pela tua infinita bondade e misericórdia sobre nós. Senhor, somos agradecidos pela liberdade que temos em poder, Senhor, falarmos, meditarmos na tua palavra. Que nesta noite, Senhor, neste momento, o Senhor possa abrir o nosso entendimento a fim de possamos compreender, ó Senhor, aquilo que possamos assim transmitir àqueles que estão visualizando, ó Senhor, esta aula. Que seja, meu Senhor, um instrumento de transformação, de mudança, Senhor, de vidas. Usa, Senhor, os nossos irmãos que estão aqui nesta noite, neste momento, Senhor. Pai, eu assim te louvo, te agradeço e te exalto em nome do Senhor Jesus. Vamos atentar também para o objetivo geral e os objetivos específicos que estão mencionados na lição, que diz assim: objetivo geral, mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Objetivos dos tópicos. Tópico 1 diz: expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Tópico 2: destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. E objetivo no tópico 3, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Nós estamos vindo de algumas lições anteriores que narram os diálogos, os debates, as afirmações dos amigos de Jó e a sua defesa. Nós vimos até agora uma longa conversa onde cada um vai expondo as suas visões, a sua percepção sobre Deus, a sua visão sobre o trabalhar de Deus e os propósitos e as situações que Deus permite e as suas causas, seus motivos. E a gente viu que foi uma extensa conversa e de forma alguma eles conseguiram convencer Jó. Alguns com seu moralismo, com sua religiosidade, com o seu conceito, tentou convencer Jó de pecado, convencer que ele merecia, convencer que ele estava passando até menos do que devia passar por causa de pecados ocultos. Então nós vimos todo esse debate, mas eles não chegam a uma conclusão, não chegam a concordância e não conseguem convencer Jó de pecado. E encerra-se no capítulo 27 esse ciclo e no 28 abre-se uma nova direção para o livro, abre-se um novo direcionamento. A partir do 28 vai falar especificamente nesse capítulo sobre a sabedoria, depois do 29 em diante vai falando algo específico sobre Jó, mas no 28 a atenção total é focada sobre a sabedoria. Abre-se esse parêntese, abre-se essa brecha no livro para falar dessa virtude, dessa qualidade, porque eles falaram muito, mas qual é a verdade? Qual é a verdadeira sabedoria? Qual deles está com a sabedoria? Pareciam muito sábios, inteligentes, entendidos ao falar, ao expor argumentos. Mas qual deles estaria certo? Qual que realmente é a vontade e a verdade de Deus? Eles não conseguiram chegar num consenso. E então abre-se esse capítulo 28 para falar sobre a sabedoria. Onde está? Nesse tópico primeiro, que o título é Sabedoria como um Bem Natural, vai falar dos primeiros versículos, onde o autor bíblico vai mencionando a busca do homem por bens materiais, pelas pedras preciosas, pelo ouro, onde ele usa técnicas, usa sua inteligência, sua capacidade de garimpar, de buscar e de alcançar com todo o seu esforço os bens ali materiais. A pedra, as joias preciosas, e aí fala-se de uma coisa que pode ser possível obter, olha, metais preciosos, bens. E aí a conclusão é, olha, mas e a sabedoria? Quem pode encontrá-la? Onde encontrá-la? É o versículo 12. Onde se achará a sabedoria?
Onde está o lugar da inteligência? Então esse capítulo 28 vai entrar nessa pergunta, onde está a sabedoria? Então eu gostaria já de iniciar com o pastor Daniel, esse tópico primeiro, onde está a sabedoria? Eu começo esse primeiro tópico fazendo uma colocação. Imagine-se que embaixo da nossa casa exista ouro, pedras preciosas, pepitas de ouro, e obviamente que no primeiro momento vai ter-se uma vontade, um desejo de se escavar até chegar a esse ouro. Porque a partir do momento que você descobre que tem algo precioso, você vai numa busca incessante até tê-lo nas suas mãos. Não diferente do céu, que há um tesouro chamado sabedoria, e todos aqueles que a encontram se tornam riquíssimos. E eu penso que aquele que assim o faz se torna cada vez mais útil ao Senhor. Então, mediante a isso, nós poderíamos aqui, pelo tema, pelo título da lição de hoje, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós sabemos que inescrutável é aquilo que não se explica, não tem como você entender, é algo que não dá para compreender com a mente humana. E aí eu gostaria de ler uma passagem que está lá em Romanos capítulo 11, verso 33 em diante, diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós vemos que esse Deus, ele é insondável. Não tem como a nossa mente descrever a sabedoria desse Deus. Então nós temos uma lição hoje que está dividida aí, pelo menos em 3 tópicos, né, de forma bastante sintetizada, bem natural, bem comercial e bem espiritual. Em se tratando de sabedoria, dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que significa a reverência a Deus, e é fundamental para quem ou aquele que tenha verdadeiramente conhecimento do Senhor. E esse conhecimento tem uma fonte chamada temor. Então eu tenho certeza que nós vamos meditar bastante hoje com relação à questão de bens natural, bem comercial e o bem espiritual. É um tesouro que está escondido no céu, que Tiago, no capítulo 1, verso de número 5, ele vai dizer que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra parte. Então, inicialmente nós introduzimos essa parte aqui da lição, dizendo dessa fonte inesgotável que é o temor do Senhor. Inclusive, o temor do Senhor é colocado como algo principal nos livros considerados sapienciais. Lá no livro de Provérbios, inicia-se no capítulo 1 falando sobre realmente o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento, onde vai discorrer sobre princípios práticos de vida, ensinamento para os jovens. E aí está sendo focado, olha, o temor ao Senhor. O que vai te segurar para que você não incline-se para o mal é temer a Deus. O que fará você andar corretamente é temer a Deus. Então, o livro de Provérbios é um sapiencial que foca que o início, o princípio dessa sabedoria está no temor a Deus, na reverência a Deus, né? Temer a Ele, aí, conhecendo os seus mandamentos, você vai cumpri-lo fielmente, de todo o coração, desejando agradá-lo, servi-lo, amá-lo, honrá-lo.
O livro de Eclesiastes também é outro que, após todas as reflexões sobre as questões da vida, sobre o sentido de viver, lá no final ele vai chegando à conclusão que deve-se temer ao Senhor. Lá no capítulo 12, versículo 13, olha, o que se entende no fim é, olha, tema a Deus, guarde seus mandamentos. Ou seja, os livros que falam de sabedoria estão apontando para o temor a Deus, que aí depois vai se desdobrar na vida da pessoa, nas atitudes e postura da pessoa, como atitudes que refletem sempre uma prudência, um respeito ao querer e à vontade de Deus, porque o reverencia, o respeita como Senhor, como dono, como Criador, como dono de tudo. E aí nós vemos nesse princípio que é apontado sobre o temor a Deus, e nós vamos prosseguindo aqui no tópico primeiro, que vai sendo levantada essa questão. Olha, o homem busca e encontra, busca e consegue, ele cava e acha, ele usa técnicas e alcança. Mas e a sabedoria? É possível alcançar? É possível conseguir? É fácil? Não é? É difícil? Né? Então a gente começa a perguntar, será que eu consigo obter a sabedoria? Eu conquisto? Como que eu lido com isso? Será que eu consigo aprender de alguém? Eu preciso, de repente, ouvir de alguém, eu já entendo, eu tenho um conhecimento de algo, então já é sabedoria, né? Que nós podemos prosseguir sobre sabedoria nesse tópico primeiro, irmão Sérgio. O que eu acho interessante, o irmão citou o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios se encaixa muito bem aqui no capítulo 28. Só que eu vejo uma pequena diferença, porque no capítulo 4, Salomão apresenta a sabedoria como sendo algo que pode ser passado, né? Aprendido, né? E é bem natural porque ele vivia no Oriente Médio, na cultura antiga, até quando foi estudado sobre Jó, aquela questão de Jó falar que ele ia à porta e os mais novos vinham escutá-lo. Então, dentro do contexto ali, era possível. Claro, o capítulo 28 aqui, eu acho interessante, eu fiz uma anotação aqui, pegando um comentário do Norman Russell, que ele coloca assim, abre aspas, a sabedoria não está à disposição do homem, mas permanece como uma das prerrogativas de Deus. Fecha aspas, eu acho isso muito interessante. Por quê? Bildad, no capítulo 25 e 26, quando ele vai falar do poder de Deus, ele utiliza elementos como o céu, como a terra, como o próprio Seol. E agora aqui o autor do livro de Jó, ao falar da sabedoria, ele utiliza de coisas que são difíceis de ser encontradas, que requer esforço. E mesmo assim ele coloca, olha, não é ali que está a sabedoria, mostrando o quê? Que não é por esforço humano que se consegue a sabedoria. E dentro dessa minha primeira fala, o que eu queria colocar? Que nós devemos entender a diferença entre inteligência e sabedoria. Jó, né, o autor aqui do capítulo 28, ele fala de coisas que requerem inteligência, né? E o que é inteligência? Eu fui buscar no dicionário, inteligência quer dizer, consiste na habilidade de manejar o conhecimento e aplicá-lo. Isso é inteligência. Para você cavar, buscar minério, né? Construir uma casa, fazer um bom vídeo, tudo isso requer conhecimento. Porém, a sabedoria, ou a verdadeira sabedoria, ela não está associada ao acúmulo de conhecimento, como já foi colocado, mas ao temor ao Senhor, ou seja, buscar do Senhor. Provérbios 2,6 diz assim, ó, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento para a vida. E tem um outro texto que eu quero ler nessa minha primeira fala, que está em Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, que eu acho que ilustra muito bem essa questão da origem, aonde está a verdadeira sabedoria. Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27, que diz assim, naquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. No momento oportuno nós veremos que a verdadeira sabedoria consiste em um homem conhecer a Cristo.
Provérbios 3,13 também fala, feliz aquele que acha sabedoria. Porque como a gente estava falando aqui dos minérios, talvez alguém poderia falar, não, alguém achou lá uma mina de ouro, esse está feliz, né? Aquele que encontrou rubis, não, esse está feliz, esse agora se deu bem na vida. Mas a palavra de Deus vai vir, não, feliz, bem-aventurado é aquele que encontra a sabedoria, aquele que encontra um princípio de vida que agrada a Deus, um princípio de vida que vai o conduzir para a eternidade, né? Nós podemos, entrando sobre essa questão sobre sabedoria não é conhecimento, nós mesmos, como servos de Deus, podemos conhecer muita teoria. Olha, eu conheço a Bíblia, conheço muitos textos e livros e passagens bíblicas, olha, eu conheço muito sobre a doutrina, sobre o que é correto, mas será que o conhecer a palavra de Deus é suficiente já a sabedoria? Será que eu conhecer e falar e repetir e dizer e comentar, de repente até falar de vez em quando na igreja, numa saudação, será que é suficiente para falar, olha, esse irmão é sábio? Ou é apenas um conhecedor da Bíblia, um conhecedor das Escrituras? Porque aplicar na sua vida já é totalmente diferente, né? Aplicar no seu viver é totalmente diferente. Então, é muito diferente a gente falar sobre o conhecimento de Deus, mas agora a sabedoria vai além disso, né, meu Danilo? Eu penso que nós estamos numa busca, e eu vou dizer desenfreada, pela informação, e não que seja errado. Nós precisamos sim buscar a informação, estar atualizado. Há cada dia um preparo, né, no intelectual, mas nós vemos pessoas que têm muito conhecimento, mas às vezes não estão aptas para ter a sabedoria. Então nós vemos aí que nem sempre aquele que é inteligente, ele tem a sabedoria. Como o nosso irmão bem disse, né, a inteligência e a sabedoria têm que andar de mãos dadas. E quem assim o faz, eu tenho certeza que vai ter sucesso na sua caminhada espiritual. Uma coisa que eu acho interessante, dentro disso que o irmão falou, é que o autor aqui do capítulo 28, ele fala de tecnologias aplicadas à exploração do minério, né, do ouro. Nós podemos dizer que vivemos a era da tecnologia, né? E a grande pergunta é, será que esse excesso de tecnologia trouxe sabedoria? Se nós analisarmos, como bem disse o pastor, não. E justamente, eu acho bem interessante, irmão Éden, que o capítulo 28, ele vem de encontro contra o discurso dos amigos de Jó. Por quê? Porque eles falavam de coisas teóricas, né? Eles estavam até o momento falando de teorias. E o autor vem aqui e fala de algo prático. Sobre informação, sim. A geração que nós vivemos, geração que é bombardeada de informações, tem acesso a tudo. Uma criança mal sabe escrever, mas já vai falando e consultando e ouvindo, tem acesso a muitas informações, né? Em um dia a gente tem muito mais informação do que às vezes pessoas em anos poderiam ter. Então, a gente vê esse monte de informação, mas a aplicação na vida não é na mesma medida. É uma geração que conhece tanto, mas uma geração com tanta depressão, com tanto suicídio, com tanto divórcio, com tanto problema, com crente tão problemático, número de pessoas desta forma nas congregações que muitas vezes aumentam. Então a gente vê, opa, um monte de informação não é a solução para uma vida plena, feliz e abundante em Deus. Falta algo mais. E aí esse algo a mais, ele não é tão fácil de ser encontrado, não é tão fácil de ser conseguido, como, né, nessa avanço de tecnologia eu passo um cartão, avanço de tecnologia eu ligo e faço um pedido e eu recebo tudo, mas a sabedoria é diferente. Sabedoria é algo que não tem preço. O foco do tópico 2 aqui, a sabedoria é vista como um bem comercial. E a sabedoria tem um preço? Tem um curso onde eu entro lá online, faço um curso online de como ser sábio? Tem, por exemplo, alguma coisa que eu posso mandar buscar, entregar na porta da minha casa que vai me fazer sábio? Aí ele vai prosseguir nesse capítulo aqui, falando de alguns bens e coisas preciosas, coisas que têm muito valor financeiro, comercial. E aí esse tópico 2 vai fazendo essa pergunta sobre preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outra. Palavra de Deus, o reino de Deus, as riquezas do céu, as riquezas insondáveis, como foi já dito. Insondável que é aquele que não se pode penetrar, entender
profundamente, completamente, porque além do que eu posso chegar. E as coisas de Deus têm essa característica, quanto melhores, quanto mais de cima, mais difíceis compreender plenamente. O apóstolo Paulo teve experiências onde ele, olha, foi arrebatado o terceiro céu, olha, agora eu estou com coisas que é difícil de explicar, difícil de falar, coisa tão boa. Como tem um versículo que diz, olha, não subiu o coração do homem, nem olhos viram, ouvidos não viram, o que Deus tem preparado. Ou seja, quanto melhor, quanto mais eterno, quanto mais perfeito, sublime, falta palavras, ou seja, é o inescrutável, é o insondável, são as profundidades das riquezas de Deus. Mas a sabedoria para que o homem viva de uma forma agradável a Deus, é possível receber, é possível ter, é possível ser revelado ao homem, né? Então, nesse tópico 2, vamos entrar um pouquinho sobre isso, sobre o preço da sabedoria. Podemos dar um preço para a sabedoria, irmão Sérgio? Olha, ela tem o seu valor, mas eu acho que o seu preço não. Não justamente por conta de ela não ser algo comercial, não ser um bem comercial. Eu acho interessante que se você fizer uma busca pelos grandes pensadores da igreja, e eu gosto muito do Tomás de Aquino porque ele vai e diz assim, ó, a verdadeira sabedoria, ou aquilo que é a sabedoria, né, está revelado lá em 1 Coríntios 1:30. Quero ler com os irmãos, que diz assim, ó, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, falando de Jesus, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Esse texto deixa bem claro que a sabedoria de Deus consiste em Cristo. E Cristo não tem o seu valor, né? Cristo ele é inegociável, né? Por isso que a partir dessa fala aqui, o que o autor vem colocar é o seguinte, olha, eu posso ir ali vender ouro, eu posso ir, como bem disse o irmão Éden, no banco, passar um cartão, fazer uma compra, mas a sabedoria não é alcançada desse jeito, não é comercializada. Ela tem um valor eterno, ela não tem preço, mas ela tem um valor eterno porque nas Escrituras, né, a sabedoria, ela é revelada em Cristo Jesus. E o pastor Daniel já leu Romanos 11:33, que era outro texto que eu iria ler, que fala da profundeza. O que é profundeza? É aquilo que eu não consigo alcançar. É algo que eu posso mergulhar, mas eu não consigo chegar ao final. Então, Cristo, ele não tem um fim, porque ele é o Pai da eternidade. E falando sobre Cristo, né, como bem mencionado, quem é a sabedoria, né? Colossenses capítulo 2, versículo 3, fala sobre Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, está escondido em alguém, numa pessoa. A sabedoria de Deus, sabedoria para salvar o homem, que para muitos a sua obra é loucura, não entende o que ele fez, não compreende como perdoar o pior pecador, como morrer no lugar de outro, mas para aquele que crê, se abre, aquilo que é uma loucura se torna um prazer, uma satisfação, um regozijo. Ele entende a justificação, entende o que Deus fez, né? A morte substitutiva, a morte no Calvário e a revelação das coisas sublimes e eternas de Deus através da pessoa de Cristo. Então, aquele que veio e foi uma pedra de tropeço, aquele que não creu, tropeçou nela e não entendeu, e aquele que creu, abraçou, foi uma rocha de firmeza. Então, nós podemos encontrar em Cristo o tesouro, e é algo que não pode ser pago, não pode ser comprado, tem que receber, entendendo que é graça, que é amor, né? Então esse tópico 2 vai avançando, falando sobre isso, sobre esse encontrar da sabedoria, o valor da sabedoria, o preço da sabedoria, sobre esse encontro. E muitos nessa terra tiveram um encontro com Cristo e foram preenchidos com aquele que era, ao abrir a sua boca, a sabedoria era plena. Ouviam suas parábolas, seus ensinamentos, né? E multidões o seguiam, e até pessoas que iam prendê-lo, pessoas que iam prender e chegava lá, parava para ouvir ele, não conseguia, voltava, né? Chegava para o superior e aí, prenderam, não. Ninguém falou igual este homem, ninguém fala como ele, ou seja, que sabedoria. Ele fala, ele consegue preencher o que falta na alma, o que falta de entender as questões da vida. A gente comentou de Eclesiastes, alguém perguntando, né? Qual é a razão de viver? Tudo é vaidade, tudo é cansaço, fadiga. Aí quem encontrasse Cristo, agora eu entendo a razão da vida. A gente poderia olhar em Provérbios, olha, vamos transmitir e passar para a próxima geração, para os jovens,
sobre sabedoria, mas andar com Cristo, aprendia a santidade, afastar-se do mal, agradar o Pai. Então ele vivia e aprendia a viver a sabedoria, né? Então a gente vê que é algo tão sublime na pessoa de Cristo. E é interessante, irmão Éden, que você falando sobre Cristo como a sabedoria, né? Os grandes filósofos colocavam a sabedoria como uma das principais virtudes. E Platão, por exemplo, ele dizia que era impossível o homem alcançar, né? Mas por quê? Porque era algo que você olhava e falava, meu, está tão distante. Só que, como diz um pastor que sempre vem no nosso ministério aqui, eu me amarro em Deus, por quê? Porque Deus, ele tornou acessível essa sabedoria quando o Logos, né, o Verbo, se fez carne e revelou toda essa glória, essa grandeza que você mencionou aí do Deus eterno. Podemos citar pensadores gregos, né, como mencionado, e então eram mestres aí na filosofia, em pensamento, em reflexões, mas não chegavam à sabedoria plena de Deus, a maioria se perdendo na sua idolatria, na carnalidade. Então, ou seja, uma nação ali, por exemplo, a Grécia, tantos conhecedores e profundos filósofos, mas não se acha a verdadeira sabedoria. Não está na filosofia, não está no conhecimento, não está na tecnologia, não está no avanço dessa modernidade. Não está, né, Pastor Daniel? Se puder complementar algo ainda nesse tópico 2. Nós entendemos que na vida algumas coisas têm preço, outras têm valor. E o que tem preço você consegue até pagar, mas o que tem valor é impossível. E aqui vale a pena a gente saber associar e separar, porque tem a sabedoria terrena, tem a sabedoria diabólica e tem a sabedoria divina. A sabedoria terrena você até tem preço. Você pode pagar uma faculdade, você pode pagar um bom curso para você adquirir conhecimento, sabedoria, mas é terreno, isso fica aqui. A sabedoria diabólica também, ela tem um preço, porque a Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E diz que o salário do pecado é a morte. E se tem salário, tem patrão. E a gente sabe que o patrão é o próprio diabo. Então eu queria ler um texto aqui também, que está lá na carta de Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há também perturbação e toda obra perversa. Então nós precisamos desassociar aqui o preço dessa sabedoria. Se for a sabedoria que vem do alto, essa não tem preço. Essa tem um valor que é imensurável, não dá para se calcular. Não existe ouro, não existe pedra preciosa, nada que mais possa ter valor nesse mundo consiga comprar a sabedoria que vem do alto. Agora a terrena, até mesmo a do diabo, a gente sabe que ele dá o seu preço e depois cobra de volta. O irmão Éden, ainda acrescentando esse tópico 2, o irmão Éden citou a questão dos gregos, né? E eu acho interessante que os gregos, eles nessa busca pela sabedoria, eles imaginavam coisas, né? Por exemplo, o capítulo 28 fala sobre o mar, de pessoas que descem às profundezas para buscar sabedoria, né? No caso. E parafraseando, os gregos, por exemplo, eles achavam que na profundeza do mar moravam os deuses, né? No caso, os poetas, eles personalizavam a sabedoria ali na figura do Abaddon, da morte e por aí vai, né? E como já foi falado, a sabedoria, ela tem um valor que não se pode comprar. Por quê? Porque ela é um valor imensurável e eterno, que está na pessoa de Cristo. E nós veremos no tópico 3, já agora outra face, sobre a sabedoria como um bem espiritual. Nós veremos o discorrer, a continuidade
das esferas de sabedoria, como citado pelo Daniel, né? A humana. Qual é a sabedoria humana? A maligna. Qual é a sabedoria maligna e qual é a divina? E essa divina nós sabemos que é espiritual, é aquela que vem de cima, aquela que é dada somente em Deus, aquela cuja fonte é Deus, aquela que é encontrada na pessoa de Cristo, aquela que quem possui é quem está em Deus, que está realmente na presença do Altíssimo. Nós podemos olhar nas páginas do Novo Testamento já que a sabedoria ela começou a fazer parte da igreja primitiva. Nós vemos ali no princípio que fala-se de uma igreja que se reunia, que o requisito ali para escolher obreiros começou a ser, olha, que tem o Espírito Santo, que tem a sabedoria, fazia parte do povo de Deus agora andar com a sabedoria de Deus. O próprio primeiro Martim da igreja, Estevão, no capítulo 6, quando fala que ele fazia sinais, prodígios, e aí se levantaram contra ele, foram questionar ele, foram colocar ele contra a parede. No capítulo 6, versículo 10, diz a palavra de Deus que não conseguiam resistir à sabedoria dele. Diz assim, o 6:10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, tentavam debater, argumentar, eles tinham o quê? Tinham conhecimento. Conhecia a lei, conhecia os profetas, conhecia os escritos, conhecia a tradição, conheciam muita coisa, conhecia até a argumentação humana. Talvez alguém que falasse bem, alguém que tivesse poder de convencimento fosse falar com ele, mas não conseguia convencê-lo e superá-lo, porque o que ele tinha era divino, o que ele tinha era a sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus, que o preencheu, que o capacitou, que o usou naquele momento, naquela situação, e ele foi firme. Aí no capítulo 7 em diante, ele tem uma ministração graciosa, completa, bíblica, quando ele cita várias passagens do Antigo Testamento, ou seja, a sabedoria divina está alinhada com as Escrituras, está alinhada com aquilo que é revelado por Deus, ele nunca vai se contradizer. O que eu tenho hoje de revelação vai estar alinhado com o que Deus está fazendo por toda a sua história, por todo o seu trabalhar com a humanidade. E aí ele prossegue ao ponto de não ter argumento, eles têm que partir para o apedrejamento, porque não tem argumento, ou seja, a sabedoria dele não pôde ser ultrapassada. O próprio Senhor Jesus falou de perseguições, falou que o Espírito Santo daria para eles algo a falar, a responder, daria resposta na boca. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que pode promover sabedoria em nós, aquele que pode nos capacitar em diferentes situações. Nós somos tentados a pecar, então sabedoria para resistir ao pecado. Somos tentados a crer numa mentira, num engano, numa heresia. Então o Espírito Santo vai nos dar a sabedoria para resistir nisso. Ou seja, a sabedoria é completa para nos proteger de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Né? Então nesse capítulo 3, nós vemos que, no tópico 3, nós vemos sobre a sabedoria que é algo revelado e algo que é prático. Nós vamos, nesse tópico 3, olhar um pouco sobre essa ótica, que é Deus quem pode dar, pode revelar. Né? E depois, na sequência, ele é o Deus, ele concede sabedoria para ser vivida, aplicada, praticada na vida do servo de Deus. Como nós podemos enxergar a sabedoria como um bem espiritual, irmão Daniel? Bom, tendo em vista que a sabedoria é um conhecimento em prática e adquirida do alto, eu penso que isso não é passado de homem para homem. Quando Deus tem o privilégio de conceder sabedoria e Ele a dá a todos que assim a buscam, é na intenção de capacitá-lo cada vez mais, né, sendo útil, favorável ao seu reino, e tendo em vista que uma verdade revelada, uma verdade prática, né, nós temos aqui, se fizermos um contraste entre um minerador, que ele busca apenas aquilo que lhe atrai pelo seu valor, seria interessante essa verdade revelada à humanidade que assim se o fizesse, tendo cada dia o desejo de buscar essa sabedoria para, de fato, ter o conhecimento na prática. Então, revelada, de fato, ela está, mas cabe ao ser humano dar um passo e chegar até ela. Verdade. Foi revelado, um versículo da palavra de Deus fala, e a palavra, onde está ela? Quem pode subir lá em cima para buscar? Quem pode descer lá na profundeza para trazer ela? E a resposta é, olha, ela está junto de ti. Está aí, ó, na boca e no coração. Ou seja, a palavra veio para estar próxima do homem.
ela veio para aproximar-se do homem, ela veio para estar disponível ao homem, né? Nos mostrando que Deus quer se revelar, que inclusive a sabedoria tem mais a ver até com relacionamento do que conhecimento. Olha, eu vou conhecer sobre Deus, agora eu conheço. Sim, se começa no conhecimento, é uma etapa da vida com Deus, conhecer a salvação, o seu plano, como é Deus, conhecer os princípios do seu reino, mas a sabedoria vai te levando a um relacionamento. Aquele que partiu para esse estágio de relacionamento, aí sim, ele está, né, começando a viver a sabedoria. Não pode se apartar o conhecimento do relacionamento. Conheço sobre Deus, mas eu ainda não consigo me relacionar com Ele. Não, tem que ser um conhecimento que te leve a relacionar mais e melhor com Deus. Eu acho interessante sobre esse tópico 3, por quê? Porque justamente o discurso aqui do capítulo 28, ele vem fazer um contraste com a sabedoria apresentada pelos amigos de Jó. Por quê? Os amigos de Jó apresentaram uma sabedoria contemplativa, tradicional e transmitida pela tradição. Já o capítulo 28, ele nos dá 3 tópicos sobre a sabedoria totalmente diferentes. Primeiro, é uma sabedoria que me leva à ação, que já foi falado. Segundo, é um saber que me leva a boas práticas, né? E eu acho interessante porque Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, né, ele fala assim, olha, Deus preparou as boas obras para que andássemos nela. É o que o irmão Éden falou, sabedoria, ou seja, eu conheci, mas agora eu tenho sabedoria para andar. E terceiro, a sabedoria apresentada no capítulo 28 é uma sabedoria que me leva a um relacionamento duradouro com Deus, né? E um ponto que eu acho interessante é que Jó, né, o autor aqui apresenta Jó como alguém que está ansiando por isso. E nós vemos no capítulo finais que Jó fala o quê? Olha, eu ouvia falar, mas agora eu ando parafraseando, olha, eu tinha só conhecimento, mas agora eu tenho sabedoria, eu sei viver Deus, né? E eu acho muito interessante isso. E a Bíblia, ela apresenta as fontes de sabedoria, né? Tiago 3,17, por exemplo, diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeira pura, depois pacífica, depois moderadora, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí o irmão Éder já falou aqui, há pessoas que às vezes falam, eu sou sábio, e não tem essas qualidades, essas características, né? Provérbios 15:33 diz assim, ó, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. E para finalizar aqui a minha fala, Atos 9:31 diz assim, entretanto, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, crescendo em força e em número. Os crentes aprendiam a caminhar no temor do Senhor. Eu acho isso interessante, eles aprendiam. Por quê? Porque tinham outras pessoas sábias, o próprio Estevão, sábio, cheio de sabedoria. Opa, Estevão é sábio. Ô Estevão, qual que é a fonte? É andar com Deus. Então, quero andar com Deus também, né? Os irmãos que são pastores sabem muito bem disso, como nós influenciamos pessoas a andar com Deus. Aquela igreja primitiva, nós olharmos para ela experimentou um florescer, um crescimento maravilhoso de comunhão, amor, milagre, crescimento. E aí poderíamos perguntar, qual é a técnica, qual é a fórmula, qual foi a estratégia, quem era ali inteligente, conhecedor que fez um plano de crescimento, qual seria o plano com seus tópicos 1, 2, 3, 4, 5? Não havia, era o temor de Deus, ouvir a palavra, vida de oração, estar em comunhão, no amor de Deus, anunciando a palavra, e era um ambiente de graça, de amor, um ambiente saudável espiritualmente, era uma igreja sadia, não tinha templos, mas tinha uma vida plena de comunhão com Deus e a sabedoria prática no seu viver. E eles foram crescendo, então não tinha nenhuma técnica de coaching, de treinamentos, de expansão de igreja, mas tinha o temor de Deus que trouxe o que era necessário para que realmente Deus fizesse a vontade dele e acrescentar almas e fazer com que o evangelho fosse espalhado por todo mundo. E aí a gente enxerga que não eram as técnicas humanas, não era a inteligência humana, algum líder super inteligente com um plano, não.
era o temor, é o corpo funcionando totalmente alinhado com o cabeça. Cabeça, Cristo dava o comando, eles obedeciam. E aí esse corpo estava realmente saudável, firme e forte, fazendo o querer de Deus. Nós discorremos um pouco sobre a sabedoria, sobre um tema maravilhoso, um tema gracioso, onde todo servo de Deus deve valorizar, buscar. Porque o homem aqui empregaria todos os esforços. Olha, eu vou empregar todo o meu investimento aqui em tecnologia para encontrar aqui esses bens preciosos. E qual tem sido o investimento, a dedicação, o empenho e a valorização em buscar em Deus, buscar a pessoa de Cristo, buscar o seu Espírito para realmente estar pleno em sabedoria? Qual tem sido essa busca? Qual tem sido essa dedicação? Que os nossos alunos, nossos irmãos estejam estimulados nessa lição acerca da sabedoria, a realmente valorizar, a realmente colocar em prática. Olha, o que eu tenho colocado em prática? O mesmo cristão que está lá no templo no domingo à noite é o mesmo que está na segunda-feira no trabalho, é o mesmo que está na terça-feira quando está perto da família, da esposa, dos filhos, quando está lá o jovem cristão, quando está junto com seus pais, é o mesmo cristão? Se não é, a aplicação da vida, da palavra de Deus, está demonstrando que ele ainda não está vendo em sabedoria, porque devemos realmente ser um cristão dentro e fora do templo, cristão sem máscara, sem dupla personalidade, sem dupla face, sem máscara. A sabedoria é uma vida transparente, consegue honrar a Deus no seu quarto, no particular, honrar a Deus publicamente. Consegue adorar a Deus sozinho, adorar a Deus na igreja. Consegue ser um representante de Deus ali na congregação, um representante de Deus por onde anda na rua, cercado de ímpios também. Então a sabedoria vai nos fazer valorizar esses conceitos, onde esse capítulo 28 está focando nisso para depois ir prosseguindo o decorrer da história de Jó. Os capítulos seguintes, vamos entrar nos passos posteriores nas próximas lições, mas que nós venhamos ter extraído dessa lição a essência da sabedoria divina que está em Deus. A fonte é Ele, a raiz que gera sabedoria é Deus, é o Espírito Santo. Então, quero partir para as considerações finais, os complementos, comentários finais que os irmãos tiverem. Bom, nas minhas considerações finais, eu quero de antemão agradecer ao Senhor por esta oportunidade. E na vida a gente sabe que a vida é feita de escolhas, às vezes muitas escolhas. E nós somos livres para escolher, mas não somos livres para escolher as consequências. Então, o meu desejo, minha vontade é que você, professor, incentive os seus alunos não apenas a ouvirem e aprenderem a palavra, mas a colocarem em prática, a viverem a palavra. Porque nós temos muitos ouvintes, mas poucos praticantes. E se tratando de sabedoria, há muito mais sabedoria em ouvir do que falar. E nós estamos numa geração hoje que fala demais e faz muito pouco para o Senhor. Então, minha palavra é que Deus possa usar a cada professor nessa aula, entendendo que sabedoria não tem preço, tem valor, é lá de cima. A Bíblia nos ensina que aonde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, se o nosso coração está no céu, pode ter certeza que as maiores riquezas estão lá no céu. Agora, aquele que ajunta a riqueza apenas nessa terra aqui, a traça, a ferrugem vai corroer e vai consumir. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos, alunos, que a gente sabe que acompanha as aulas do CAPED, que tem sido uma ferramenta de bênção nas vidas de cada um, e a coordenação também do CAPED continue firme nesse propósito. A minha conclusão, pegando um ponto do pastor Daniel, sabedoria não tem preço, mas valor. Nós vivemos a geração em que tudo tem um preço, né? As mulheres, elas se expõem na internet com preço. Hoje um passe de uma pessoa tem um preço. E nessa geração onde tudo é comercializado, eu acho que cabe a nós professores aproveitar essa aula para ensinar que as coisas dos céus, elas não são comercializadas.
há coisas nos céus que não são negociáveis, né? Nós vivemos aqui um evangelho atual em alguns lugares onde se negocia os valores celestiais, onde se negocia a questão de que, não, um homem pode se relacionar com outro homem porque o importante é o amor. E essa lição vem contra isso, dizendo não, há coisas que são inegociáveis, né? E a sabedoria, ela divina, ela é um desses fatores, desses pontos que são inegociáveis. Então, professor, eu espero e é o desejo do meu coração, e como professor tentarei fazê-lo, que meus alunos compreendam que as coisas do céu, esse tesouro que está guardado lá em cima, não tem valor, não é negociável, não é comercializado, porque custou a vida de um inocente, a saber, Cristo Jesus. Segundo ponto, quer ser sábio? Ande com Deus. Sabedoria divina, ela me leva a uma vida prática. Deus abençoe o irmão Éden, Deus abençoe o pastor, o Caped, por esta oportunidade. O Senhor Jesus também numa parábola disse sobre um homem que, encontrando um valor que estava enterrado num campo, ele desfez de tudo para comprar aquele campo, para, valorizando aquilo, ter aquele tesouro, né? E nós também aprendemos nessa lição que nós devemos valorizar, acima de tudo, a sabedoria divina que está nele, que está escondida nele. Que nossos amados irmãos em Cristo Jesus possam realmente viver uma vida sábia, uma vida que tema, honre, exalte, glorifique o Senhor Deus, o único, todo-poderoso Salvador, o Senhor Cristo, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória para todo sempre. E nós vimos aqui que muito debate entre os amigos de Jó. A conclusão é, olha, muita teoria, muito falatório, mas a conclusão é, olha, tema a Deus, guarde os seus princípios, guarde os seus mandamentos, tenha uma vida sábia. Eles falaram muito e a conclusão que se chega é, olha, o principal é temer a Deus. E aí a gente vai finalizar essa lição com esta deixa, né? Que nossos alunos sejam estimulados a ter uma vida prática em Deus, a vida realmente que demonstre que eles recebem semanalmente na escola bíblica, recebem periodicamente nos cultos, nas ministrações, realmente tem um efeito, o efeito transformador, o efeito de mudança de vida, o efeito que façam que sejam luz e sal, como Jesus Cristo orientou a sua igreja. Que em nome de Jesus você faça da melhor maneira essa preparação de aula, com os recursos que você tiver, com dicionários, com livros, com pesquisa em fontes seguras, verdadeiras, genuínas e realmente bíblicas, a palavra de Deus, a revista, a sabedoria de Deus que está em ti, como um servo chamado para servir, para ministrar, para ser um despenseiro dos mistérios de Deus, que você como um bom despenseiro possa meditar, preparar e servir o melhor alimento, que terá como resultado alunos, irmãos, sábios, vivendo de uma forma agradável a Deus em Cristo Jesus. Que você tenha sido edificado nessa aula, que você acompanhe as próximas aulas, que você esteja acompanhando, porque somos realmente eternos aprendizes, olhando para o livro de Jó e extraindo sempre coisas novas, aprendendo cada vez mais, sendo exortados pela palavra de Deus para termos uma vida que realmente agrade a Deus. E aí nós podemos enxergar que Jó estava passando para uma transição agora para breve da sua restauração. Que em nome de Jesus nós podemos enxergar que temos provações, temos tribulações, mas se formos sábios, nós atravessaremos por ela e sairemos vitoriosos dela. Jó vai, no final, ter uma experiência de honra, de bênção na vida dele, ao orar pelos amigos e ser restaurado. Mas ele, no seu princípio, ele teve uma semeadura, que foi ter uma vida temente a Deus, sábia. Ele sendo sábio, ele estava pronto para passar pela aprovação. Que, em nome de Jesus, nossos irmãos e alunos tenham esse entendimento. Eles podem ser provados, mas se forem sábios, eles vão ser aprovados, vitoriosos e vencedores em qualquer provação para a glória de Deus. Amém, queridos? Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta aula enriquecedora. Vou pedir para o irmão Sérgio orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento de meditação, de reflexão, onde pensamos um pouquinho a respeito da Tua Palavra. Eu peço nessa oração
de todo o meu coração, que o Senhor possa nos dar sabedoria. Dar sabedoria a cada professor, a cada aluno, para que possamos ter um viver prático na Tua palavra, para que possamos, no nome do Teu Filho Jesus, ganhar almas, porque o sábio ganha vidas para o Teu reino. Nos conduza, Pai, e nos ajude a nos desviarmos dos caminhos maus, da falsa sabedoria, do falso conhecimento. Peço no nome do Teu Filho Jesus que o Senhor possa se revelar a este irmão que de repente conhece muito a palavra, já tem anos na igreja e de repente não Te conhece. Eu peço que o Senhor possa se revelar a ele, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, eu peço, agradeço e Te louvo por tudo. Amém. Agradecemos a cooperação dos nossos amados irmãos, Sérgio, Daniel. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus.